O filme é Bird Box e ele é sobre entidades misteriosas que tomaram conta da Terra, e o único jeito de sobreviver é não olhando diretamente para elas. A todo momento devem estar de olhos vendados. Mallory está em sua casa na cidade, trabalhando em suas pinturas, passando por sua primeira gravidez e vai para o hospital fazer sua ultrassonografia de rotina, acompanhada de sua irmã. As notícias sobre acontecimentos na Europa, Sibéria e Rússia, sobre pessoas com surtos coletivos de suicídio, não as comovem por estarem assistindo pela TV. Mas é na volta do hospital depois de seu exame que ela vê os acontecimentos de perto. Pessoas que estavam normais começam a ter vontade de tirar suas próprias vidas. Na saída do hospital, de carro elas começam a criar planos para sair do caos de muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Sua irmã, que está dirigindo, vê algo que a deixa perturbada, e logo em seguida perde o controle e capota. O cenário da cidade rápido vira uma catástrofe, de pessoas correndo para vários lados assustadas. Mallory está no meio, atordoada pois acabou de ver sua irmã tirar a própria vida. Ela cai no chão e é vista por uma pessoa de uma casa que tenta resgatá-la, mas é possuída e acaba morrendo. Um homem chamado Tom surge no meio da multidão, pega ela e dá uma coordenada para que ela continue olhando para baixo e segue para a casa. Na casa, há várias pessoas salvas, total de 7 pessoas, e lá dentro começam a tentar identificar e entender o que está acontecendo. Cada um dá seu relato, em busca de conseguirem sobreviver aos acontecimentos com familiares e amigos. Mallory descobre que a mulher que tentou resgatá-la era a esposa de um homem chamado Douglas, que está dentro da casa, armado e desconfiando de todos ali. Depois de alguns dias, a casa recebe mais um hóspede, que consegue entrar com a ajuda de Tom, que ajudou Mallory, e com o consentimento de todos. A mulher se chama Olímpia e também está grávida. Ela decidiu sair de sua casa, que estava a um quarteirão dali, e foi pedindo de casa em casa para entrar, até conseguir, pois tinha medo de algo acontecer com seu bebê e não ter ajuda. O dono da casa tem uma ideia, de olhar pelas câmeras. Essa pode ser a única forma de conseguir olhar. Então, o próprio dono se faz de cobaia e se põe a assistir às câmeras de vigilância. Então se amarra em uma cadeira esperando avistar algo e que seu experimento dê certo. Consegue avistar e logo é dominado, tirando sua própria vida dentro do quarto. Em uma reunião, as pessoas na casa decidem que devem resolver como conseguir comida, pois estava acabando. Nesse momento, uma das pessoas confessa que trabalhava no supermercado e que, antes do acontecido, fechou as portas trancando tudo que tinha lá e está com as chaves. 5 pessoas usam um carro com as janelas pintadas de tinta para se locomover apenas com o GPS. O carro tem sensor de proximidade e, ao andar nas ruas, passam por cima dos cadáveres como se fossem lombadas. Eles são rodeados por criaturas no caminho, mas com o carro coberto de tinta, eles seguem para o supermercado com mais velocidade e chegam com sucesso. O supermercado está super abastecido e lá dentro, Mallory escuta um pássaro cantando em uma gaiola e decide levá-los para casa. Ainda dentro do supermercado, eles escutam uma pessoa batendo na porta de um compartimento trancado pelo lado de fora. A pessoa pede para que abram. Nesse momento, todos decidem abrir a porta para ajudar o homem, pois ele era colega de trabalho do cara que tinha a chave do supermercado. Ao abrir a porta, os pássaros que Mallory pegou começam a ficar agitados e ela percebe que algo está errado. Para poder salvar todos, o amigo do cara se joga em direção a ele para dentro do compartimento para salvar todos. Dentro do compartimento, ele vê a entidade e se mata. O mesmo cara que estava batendo na porta continua vivo de alguma forma, e todos o deixam ali. De volta para casa, 2 casais se juntam para sair da casa com um carro sem que ninguém perceba. Olímpia, que está grávida, por saber como era estar do lado de fora, permite a entrada de um homem sem a concessão de todos. Mallory percebe isso e, sem hesitar, aponta a arma para este homem, e todos começam a fazer perguntas para ele. O cara explica que conseguiu fugir do centro da cidade em um trem com os amigos e se esconder em uma casa de um amigo. Ele conta que a casa foi invadida por pessoas que conseguiram sobreviver depois de ter olhado para as entidades, pois não foram afetados como todos os outros. Eles gostavam de ver, estavam felizes e achavam que todos deviam ver.
Com apenas 5 pessoas na casa, as duas grávidas inexplicavelmente começam a entrar em trabalho de parto juntas. E nesse exato momento, o homem que foi deixado entrar percebe a vulnerabilidade de todos, com os bebês nascendo e todos apenas dando atenção para o parto. Ele esconde os pássaros dentro de um freezer e desbloqueia todas as janelas, possibilitando a visão para o lado de fora. Tom percebe que há algo acontecendo no andar de baixo e vai verificar. Ele acha os pássaros e os tira do freezer, mas, em um momento de distração, o louco o atinge na cabeça, deixando-o inconsciente. Ele sobe para o segundo andar, onde os bebês nasceram, e abre todas as janelas do quarto. Olímpia, que acabou de dar à luz uma menina, olha para uma das janelas e avista a criatura e tira sua própria vida pulando pela janela. Antes de Olímpia pular, Mallory, que deu à luz a um menino, consegue tirar do colo de Olímpia a menina, assim ficando em seu colo os 2 bebês nascidos. O homem louco ainda obriga uma das pessoas a ver, forçando-a a abrir os olhos, e esta pessoa tira sua vida com a tesoura que foi usada num parto. Douglas, que foi a única pessoa que não queria a presença do homem, consegue pegar a espingarda de olhos fechados e acerta o louco no braço. O tiro não é capaz de parar o louco, que pula em direção a Douglas e os dois caem para o segundo andar. Douglas é morto com uma tesoura no peito. Tom, que havia sido acertado com uma pancada na cabeça pelo louco antes de subir, acorda com a espingarda do seu lado e consegue matar o louco. Ele sobe para salvar Mallory e os 2 bebês, restando apenas eles de sobreviventes. 5 anos depois, os 4 vão para um lugar distante na cidade de alguma forma que não mostra no filme. Estão desta vez a salvo em casas na floresta. Em uma noite na casa da floresta, eles recebem via rádio uma chamada de um homem chamado Rick, que diz ter um lugar seguro para todos estarem, mas a única maneira deles chegarem é pelo rio. Viajando por cerca de 2 dias, para conseguir chegar precisarão passar em uma corredeira, onde precisarão olhar, mas passando disso, é só ouvir pelos sons dos pássaros que chegarão no local. Mallory e Tom estão indecisos se vão topar esta jornada pelo rio, pois existe a incerteza da ligação ser uma armadilha. Os 2 seguem pelas casas em busca de comida e uma noite tranquila em uma dessas casas durante o dia, ouvem um barulho de um carro se aproximando e logo chegam na casa onde estão. São os loucos que andam de um lado para o outro, de casa em casa. Tom então pega sua arma e vai para a frente da casa na tentativa de despistar eles. Consegue atirar em alguns deles, mas vendado é baleado. Outros 3 o procuram. Ele então precisa tirar a venda para conseguir acertar neles. Mata 2 e segue procurando o outro na floresta. Mas ele encontra a criatura e é possuído. Antes de tirar sua vida, ele consegue apontar a arma para o último louco e o matar. Mallory então está só com o garoto e a garota, chamando-os assim desde que nasceram. A única saída de Mallory é seguir em busca do abrigo que Rick passou pelo rádio. Ela então passa as informações para o garoto e para a garota. A regra é apenas uma, de que nunca devem tirar a venda dos olhos e nunca devem olhar para nada. Dado o contrário, eles irão morrer. As crianças escutam atentamente Mallory e, junto com a caixa de pássaro, seguem a viagem de barco pelo rio. No rio, por mais de 6 horas, Mallory quer tentar fazer contato via rádio e, para isso, ela checa a caixa de pássaro para poder ligar o rádio e assim poder fazer barulho. Os pássaros começam a se agitar e ela escuta algo chamando por ela, pedindo que olhe para fora, mas logo passa. A 14 horas no rio, os 3 escutam um homem falando e chamando eles, convidando-os a tirar as vendas. Mallory tenta identificar de onde está vindo a voz, saca sua arma e dá tiros na direção do som, mas o homem no silêncio se movimenta e consegue pegar ela. Mallory é puxada pelo braço e tenta afastar o homem que diz ter visto um deles, e segue dizendo que todos deveriam ver, como se estivesse possuído por tal coisa. Mallory pega seu facão, que está no barco, e acerta-o no braço e no pescoço, fazendo aquele momento de perigo ir sem perdas. Durante 24 horas no rio, Mallory segue remando, e em uma determinada parte do rio, seu barco esbarra em um caminhão. A batida é forte e derruba o garoto junto com a bolsa, com comidas e agasalhos. Mallory consegue salvar o rapaz, mas sua bolsa não.
Imediatamente, ele precisa ser aquecido, pois o rio tem águas frias. Sem ter o que fazer, Mallory escuta ao longe um som de um sino de vento, que é colocado do lado de fora de uma casa. Ela decide ir verificar para conseguir comida e um agasalho, deixando as crianças no barco apenas cobertas por sua própria jaqueta. Presa em uma linha de pesca para conseguir voltar, Mallory vai até o local e encontra um albergue próximo ao rio. Lá, ela acha um cobertor, alguns suprimentos, mas as criaturas estão à espreita e começam a se movimentar pelo lado de fora do albergue. Ela percebe que é hora de voltar. Ao voltar, Mallory é perseguida pelas criaturas e dá tiros na direção deles. A menina no barco percebe que algo de errado está acontecendo com os sons de tiros e decide sair do barco para tentar achar Mallory. Com uma corda na cintura, a menina sai em busca de Mallory e é persuadida pela criatura a tirar a venda. Mallory puxa ela pela corda a tempo de salvar a garota. A mensagem de desespero da Mallory para a menina é clara: se ela morrer, eles devem se salvar e seguir novamente a jornada às cegas pelo rio. 28 horas no rio, sem qualquer contato via rádio. Mallory explica para as crianças que terão que descer uma corredeira no rio e que, em determinado momento, uma das crianças que ela escolher deverá olhar para que possa seguir mudando a direção do barco. Mas a dor de perder qualquer um deles a faz escolher que ninguém irá olhar. Os três no barco descem as corredeiras, e em determinado momento, a descida fica tão forte que o barco vira levando todos pelo rio. Mas passando aquele baque, todos conseguem se segurar e ir para a beira do rio ainda vendados. Eles então seguem em busca do som dos pássaros que Rick havia dito para Mallory. O som está longe e vão caminhando pela floresta, seguido pelas criaturas, que tentam imitar sons de familiares para que eles sejam persuadidos. Mallory fica rodeada desses sons e tropeça caindo para uma parte mais baixa da floresta. Bate a cabeça, ficando inconsciente por um tempo. O garoto e a garota tentam encontrar Mallory, mas as criaturas também rodeiam eles tentando persuadi-los, imitando a voz de Mallory, na tentativa de tirar a venda deles. Mallory acorda e consegue chegar a tempo de salvar os dois. Os três continuam escutando os sons dos pássaros, sendo perseguidos por criaturas até que encontram uma casa no meio da floresta. Mallory suplica para que as pessoas abram a porta, e quando entram, são examinados nos olhos para descobrir se estão bem. São levados para o Rick, que os permite retirar as vendas. Mallory olha para a placa e percebe que o lugar é uma escola para cegos, onde todos estão salvos, rodeados de pássaros. Mallory encontra a doutora que fazia seu pré-natal, e a doutora pergunta os nomes das crianças. Nesse momento, Mallory revela os nomes das crianças, dando-lhes os nomes de Olympia e Tom. Ela se denomina a mãe deles e os deixam ir brincar. Não esqueça de curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que você achou do filme. Deixe também nos comentários o filme que você gostaria de ter o resumo. E até a próxima!